Boa tarde, sou a Janice Brito e vou iniciar a apresentação do nosso trabalho sobre a metafonia do otónico. O nosso grupo é composto por mim, pela Débora Pinto e pela Mariana Aleixo. Este trabalho foi realizado no âmbito da Unidade Curricular Compreensão e Produção do Português Oral, lecionada pela professora doutora Maria João Freitas. Este trabalho tem como objetivo observar alternâncias entre o O e o O nos paradigmas O e O e o confronto entre os três grupos em estudo que estão separados pela variação dialetal. Na revisão da literatura, de acordo com Cunha e Sintra, Estrela e outros e Raposo e outros, os substantivos cuja vogal tónica é O, quando pluralizados, alteram o timbre da vogal tónica para O, como é o caso da palavra sedosos, e há substantivos que não alteram o timbre da vogal tónica O, quando pluralizados, como, por exemplo, cachorros. Há divergências entre a norma culta de Portugal e a do Brasil, na formação destes plurais, como podemos observar na palavra almoço, que no plural de Portugal produz-se almoços e no plural do Brasil, almoços. Depois temos palavras como molho, da carne, e molho de chaves, que conservam no plural o mesmo timbre da vogal tónica. Por fim, há fatores como a evolução da língua, o uso, a analogia e a hipercorreção que influenciam a variação da norma. Colocámos algumas questões de investigação, nomeadamente como é que os falantes produzem a vogal do plural nos paradigmas OO e OO. Estão de acordo com a prescrição e se a variação dialetal poderá condicionar a percepção dos falantes perante a metafonia do outono. Com isto, pressupomos que o paradigma OO será o mais estável, por ser o mais comum, e que o comportamento linguístico dos falantes decorrerá do grupo linguístico dos mesmos. Ou seja, os falantes do mesmo grupo dialetal terão as mesmas respostas, mas espera-se respostas diferentes quando comparadas com as respostas dos outros grupos dialetais. Passo agora a palavra à minha colega Mariana, que vai falar sobre a metodologia. Boa tarde. Então, dentro da metodologia, temos uma amostra de 15 falantes com as seguintes características. No gráfico 1, temos 5 falantes de Angola, 5 falantes de Beja e 5 falantes da Guiné-Bissau. No gráfico 2, achámos importante identificar o tempo de residência de cada grupo em Portugal, uma vez que o grupo de Angola reside na Grande Lisboa há 47 anos e o grupo da Guiné-Bissau reside há menos de 20 anos. Por esta razão, passaremos a considerar o grupo de Angola como sendo de Lisboa e quanto ao grupo de Beja, sempre residiu em Beja. Relativamente à faixa etária do gráfico 3, está compreendida entre os 45 e os 70 anos, sendo que 60% dos inquiridos se encontram na faixa etária dos 50 aos 59 anos, e no que diz respeito à escolaridade, como podemos ver no gráfico 4, está equilibrado entre o 12º ano e a licenciatura. O nosso instrumento de recolha de dados foi um questionário do Google Forms, em que, numa primeira parte, colocámos informação breve sobre o questionário, seguida da recolha de informações pessoais dos respondentes, como nome, idade, naturalidade, nacionalidade, entre outros. Concluída esta etapa, os respondentes tiveram acesso à informação sobre como proceder para ouvir o vídeo e a responder às questões, e posteriormente iniciaram as respostas às questões que tinham um vídeo e duas opções de resposta, sendo possível escolherem ambas. O questionário continha 10 palavras de cada paradigma. Para o paradigma 1 ou O, escolhemos as palavras choros, tijolos, povos, ossos, jogos, fornos, termossos, corvos, compostos e reforços. Para o paradigma 2, O, escolhemos as palavras esboços, estojos, reembolsos, polvos, bolsos, garotos, subornos, bolos, esgotos e acordos. Relativamente aos vídeos, os estímulos foram gravados a partir da leitura de uma lista com a representação fonética das palavras a utilizar no questionário, por uma falante nativa de português europeu padrão, do sexo feminino, na faixa etária dos 20 e 30 anos. E com formação na área de linguística, com o recurso a um gravador estéreo com captação de sons da gama 96.000 Hz, e o ficheiro de som bruto foi cortado em ficheiros de som correspondentes às produções de cada estímulo, com o recurso ao software PRET. Voltando às palavras de cada paradigma, as mesmas foram identificadas pela turma, assim como as 10 palavras distratoras, como mel, corrimão e val. Estes distratores tinham como função distrair os respondentes para que não percebessem o objetivo do trabalho, não condicionando assim as suas respostas. Encontramos algumas limitações do formulário, nomeadamente nos áudios, sendo que o objetivo era colocar ao lado de cada opção o áudio correspondente a essa opção. Como isso não foi possível devido às limitações do Google Forms,
tivemos de optar por um vídeo no qual só vês duas opções, uma a seguir à outra. E na randomização, que por causa das limitações do Google Forms não foi possível fazer uma randomização dos itens experimentais diferente para todos os participantes. Foi possível apenas a randomização dos dois paradigmas e dos distratores. O nosso procedimento para a recolha de dados teve como base o envio do questionário por e-mail e WhatsApp. Os respondentes tiveram supervisionamento presencial de uma das pessoas do grupo e tiveram uma breve explicação sobre a organização do questionário. Esta explicação consistiu em indicar que o questionário está relacionado com os plurais e que deve ser todo lido, respondido e ouvido com atenção e o mais honestamente possível. O tratamento dos dados recolhidos resultou de uma extração manual dos dados para o Excel e requereu uma harmonização dos mesmos. Esta harmonização foi necessária para a análise da naturalidade, porque houve casos em que os respondentes colocaram a zona específica do local onde nasceram, em vez de colocarem o distrito. E foi necessária também para o tempo de residência, porque a questão colocada no questionário foi em que localidades residiu por um período superior a um ano, e os respondentes colocaram vários locais de residência. Foi necessário também excluir alguns dados, por não serem relevantes para o nosso trabalho, como os distratores. 3 respostas, 2 não estavam dentro da faixa etária em estudo e uma não tinha o nível de escolaridade necessário, e questões pessoais irrelevantes. Como o questionário serviu para todos os grupos da turma, incluía questões necessárias para outros grupos que não o nosso. Vou passar agora a palavra à colega Débora, que vai apresentar a descrição dos resultados. Boa tarde. Como foi referido, tivemos 5 respondentes para cada grupo dialetal e para os gráficos 5 e 6 retiramos informação sobre as respostas obtidas para a opção 1 e opção 2. Ou seja, cada respondente foi inquirido sobre 10 palavras para cada paradigma, o que dá um total de 50 respostas para cada grupo dialetal. Nestes gráficos, excluímos as respostas nas quais foram selecionadas as duas opções e iremos analisá-las mais para a frente. No gráfico 5, de todas as palavras do paradigma 1, obtivemos 36 respostas de acordo com a prescrição para os 3 grupos. Há 5 respostas que não estão de acordo com a prescrição no grupo de Lisboa, 9 no de Beja e 11 no da Guiné-Bissau. No gráfico 6, de todas as palavras do paradigma 2, há 29 respostas que estão de acordo com a prescrição para o grupo de Lisboa, 30 para o de Beja e 28 para o da Guiné-Bissau. Aqui também podemos observar 14 respostas escolhidas pelo grupo de Lisboa, 16 pelo de Beja e 17 pelo da Guiné-Bissau, que não estão de acordo com a norma. Verificamos assim uma maioria de respostas de acordo com a prescrição, tanto para o paradigma 1 como para o paradigma 2, embora o paradigma 2 apresente um maior número de respostas que não seguem a prescrição. Neste slide temos 3 gráficos, um para cada grupo dialetal, com as 10 palavras do paradigma 1, podendo assim comparar as respostas dos 3 grupos de acordo com o nosso objetivo. Para este paradigma, a opção 2 é a normativa e utilizamos grupo 1 para identificar o grupo de Lisboa, grupo 2 para identificar o de Beja e grupo 3 para identificar o da Guiné-Bissau. Os grupos 1 e 2 produzem choros, como é possível ver na barra azul clara, sendo que a norma é choros e os falantes do grupo 3 demonstram uma divisão entre ambas as produções. Todos os falantes do grupo 1 produzem povos, de acordo com a prescrição, já os falantes do grupo 3 e 2 demonstram uma pequena variação, sendo que um falante de cada produz povos. Os 3 grupos produzem as palavras ossos e jogos de acordo com a prescrição. O grupo 2 produz fornos, mas o grupo 1 e 3 demonstram variação. O grupo 1 produz compostos, mas o grupo 2 e 3 demonstram novamente variação. Nas restantes palavras, os falantes demonstram maior consciência da mudança na medida em que tivemos mais variação nas respostas. Nestes 3 gráficos, temos as 10 palavras do paradigma 2, sendo que para este paradigma a opção normativa é a opção 1. Para o grupo 1, as palavras esboços e acordos são ditas de acordo com a prescrição, mas para o grupo 2 e 3, ambas as formas são possíveis. Os 3 grupos não apresentam variação relativamente à palavra garotos, todos produzem de acordo com a prescrição.
Para o grupo 1 e 2, a palavra bolos é produzida de acordo com a norma, mas uma pessoa do grupo 3 acha possível as duas produções. Nas restantes palavras, os falantes demonstram maior variação, o que significa que há também uma maior consciência da mudança. Nos slides 13 e 14, apresentamos todas as respostas dos 15 respondentes, separadas pelos paradigmas 1 e 2, respectivamente. No gráfico 13, temos uma maioria de respostas da opção 2, que é a normativa, exceto na palavra choros, como já foi referido. No gráfico 14, observamos uma maior discrepância de resultados, embora a maioria das respostas corresponda à opção 1, que é a normativa. A palavra estojos tem uma grande proximidade de respostas da opção 1 e da opção 2, e há um respondente que produz as duas opções. A palavra subornos também apresenta uma variação, uma divisão muito próxima entre a opção 1 e a opção 2. Na palavra reembolsos há bastante variação, 5 falantes produzem reembolsos, 6 produzem reembolsos e 4 acham possíveis as duas produções. E podemos ver também que bolsos e esgotos tiveram maior número de respostas da opção 2, o que significa que a maioria dos respondentes produz bolsos e esgotos. Por último, os gráficos 15 e 16 apresentam informação sobre as respostas em que foram selecionadas as duas opções. Estão divididas por grupo dialetal e paradigma. O grupo de Lisboa registrou um maior número de respostas para os dois paradigmas, 9 respostas para o paradigma 1 e 8 para o paradigma 2. Já os grupos de Beja e Guiné-Bissau registraram resultados mais baixos e mais próximos em ambos os paradigmas. Passem agora a palavra à minha colega Janice para apresentar a discussão. No paradigma 1, verificamos que os três grupos seguem maioritariamente a norma. O grupo 1 com menor variação e o grupo 3 com maior variação. Sendo que o grupo 1, apesar de ter menor variação, apresenta maior consciência da mudança de paradigmas, como observamos no gráfico 15. As palavras a vermelho foram as mais problemáticas neste paradigma, e o facto de termos tantas palavras problemáticas foi inesperado, porque se trata do paradigma mais estável por ser mais comum. É possível que a variação dialetal tenha condicionado a percepção de alguns falantes. No entanto, houve falantes na mesma variação dialetal que não apresentaram dúvidas quanto à produção normativa. Como é o caso da palavra povos, esperávamos uma totalidade de respostas de acordo com a norma, porque considerámos que não seria uma palavra problemática. Contudo, obtivemos duas respostas, uma do grupo 2 e uma do grupo 3, com a produção povos. O paradigma 1 é mais estável que o paradigma 2, mas isso não significa que todas as palavras do paradigma 1 estejam estáveis, como é o caso da palavra choros, que já foi falado na descrição dos resultados. Por último, houve a variação entre os grupos dialetais, inclusive dentro dos mesmos. No paradigma 2, verificámos uma maior variação do que no paradigma 1, para os três grupos, continuando o grupo 1 a apresentar maior consciência da mudança de paradigmas, como apresentado no gráfico 16. As palavras a vermelho foram as mais problemáticas neste paradigma, e o que era esperado por ser o paradigma menos comum e mais estável. Verificamos uma mudança de paradigmas das palavras bolsos e esgotos. Estão a ser produzidos pela maioria como pertencentes ao paradigma 1, bolsos e esgotos. Na palavra bolos, esperávamos uma totalidade de respostas de acordo com a prescrição, porque não considerámos que fosse uma palavra problemática. Contudo, um falante do grupo 3 considerou possíveis as duas formas. Neste caso, é possível que a variação dialetal tenha contribuído para esta resposta, mas sendo um grupo reduzido, é difícil precisar se será esse o caso. Passo agora a palavra à minha colega Mariana para apresentar a conclusão deste trabalho. Então, para concluir, as generalizações que nos foi possível fazer relativamente aos dados obtidos consistem numa tendência para maior estabilidade do paradigma 1, por ser o paradigma mais comum, uma tendência para maior instabilidade do paradigma 2, por ser o paradigma menos comum, e foi visível uma mudança para o paradigma 1. Também constatámos que a palavra choros foi a única do paradigma 1 que mudou para o paradigma 2, e as palavras bolos e esgotos passaram do paradigma 2 para o paradigma 1. Se numa faixa etária envelhecida
com a educação mais conservadora já vemos uma mudança de paradigmas em certas palavras, é muito provável que em gerações mais jovens essa mudança se acentue. No que diz respeito às limitações do estudo, o facto de termos uma dimensão da amostra reduzida não nos permitiu fazer muitas generalizações e, sendo a amostra de uma faixa etária avançada, é possível que tenham tido dificuldades com este tipo de questionário. É plausível também que haja efeitos que não foram controlados por causa da limitação relativa à randomização, como foi referido na metodologia. Damos assim por terminada a nossa apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção.